S&P 500 está em máximas históricas, subindo 12,25% nesse ano. Então o mercado está extremamente aquecido e os vários investidores, os super investidores, estão fazendo várias movimentações. Então a gente pode ver o Warren Buffett da Berkshire Hathaway, por exemplo, fazendo movimentações bem altas, vendendo Apple, por exemplo, adicionando em outras empresas de petróleo e assim por diante. Então a gente vai dar uma olhada nisso no episódio de hoje. Vou dar meus comentários no fim sobre Apple. Acho uma empresa e dá para fazer bastante comentário, principalmente com as novas perspectivas para o futuro. Então bora pro vídeo. Então vamos entender o que o Warren Buffett anda fazendo aqui na Berkshire Hathaway. Primeira coisa que a gente pode ver aqui são as ações que ele tem, a porcentagem no portfólio de cada uma delas, a atividade deles, a quantidade de ações e assim por diante. Mas vamos manter nessas três primeiras colunas aqui dentro do portfólio da Berkshire Hathaway do Warren Buffett. E a primeira coisa que fica bem claro é como que o Buffett é bem posicionado em Apple, né? 40% hoje da Berkshire Hathaway é Apple. Isso é extremamente arriscado se for pensar, por mais que seja uma posição defensiva dentro do setor de tecnologia, que hoje é a Apple, ele reduziu 12,83% da posição dele. Então ele fez um trim de Apple, é assim que fala no exterior. Ele fez um trim de Apple. E que é uma redução da posição da Apple. E por que ele fez isso? Vamos entender, será que ele está já se tornando mais negativado na Apple? Se ele está pensando que ela não vai crescer mais da mesma maneira? Vamos entender por que isso aconteceu. E tem algumas coisas que eu penso em relação à empresa. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é essa notícia aqui, né? No caso, a Apple anuncia novos iPads e chips M4 focados em A, né? Então ela anunciou novos iPads que estão extremamente finos, tá? Que são... Eu adoro iPad, tá? Inclusive eu tenho um iPad aqui. Eu acho incrível o dispositivo, ele funciona de uma maneira exemplar. É um caderno hoje, eu troquei todos os meus cadernos físicos pelo iPad. É um computador também, porque eu tenho o iPad M2. E o iPad M2 faz tudo. É um chip extremamente potente para no caso, um dispositivo como esse. Ele é um computador para mim. Então eu acho um dispositivo incrível da Apple que é extremamente competitivo. E colocar o chip M4 focado em inteligência artificial pode ser um passo ainda além, porque ele vai começar a preparar o iPad para poder fazer procedimentos de aplicativos focados em inteligência artificial, principalmente para aqueles que trabalham com isso. Então, para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com desenvolvimento e design. Então, são coisas assim que eu acho extremamente legal dentro do iPad. Só que uma coisa eu achei meio estranho, assim, né? Como que o iPad se tornou tão fino. Então eles diminuíram bastante essa finura do iPad. Tanto que a Apple Pencil é maior que o iPad. Olha a loucura que é o negócio. Então a Apple Pencil em grossura é maior que o iPad. Isso é uma coisa pra mim que é extremamente estranho. Vai colocar o iPad na mesa carregando com o Apple Pencil. A Apple Pencil vai sair de cima do iPad, pô. Vai sair da área de carregamento dela que fica aqui no canto do iPad. Então isso pra mim é um absurdo também, de certa forma, de ser tão fino, né? E o Apple Pencil ainda tá ali. Eu acho muito estranho. Mas vamos ver como é que vai ser conforme vai saindo esse produto pro resto do mercado, né? Tem outra notícia bem importante aqui. Eu já vou relacionar isso com a empresa, tá, gente? Mas que fala que o ChatGPT foi incorporado ao iPhone, né? A Apple está perto de confirmar acordo com o OpenAI. Então saiu essa notícia já há algum tempo, no caso 17 de maio. E qual que é a ideia daqui, né? É que a Apple ela precisa criar um sistema de inteligência artificial dentro do iPhone, dentro do sistema iOS deles. E por que isso? Porque a Google está criando no Gemini. E a Google é dona do Android. Então o concorrente do Android está criando uma plataforma de inteligência artificial dentro dos telefones. E a Apple até agora não se movimentou, a gente não conhece de um chatbot da Apple. Então um sistema de perguntas e respostas, inteligência artificial dentro da Apple. Isso é muito estranho. Por isso que, no caso, saiu essa notícia que a Apple estaria fazendo uma parceria junto com a OpenAI, que é dona do ChatGPT, para poder ter o ChatGPT dentro de cada dispositivo. Do mesmo jeito que a Apple já fez isso com a Google, né, colocando a Google dentro de cada um dos navegadores padrão do Safari, que é o navegador lá dentro do sistema iOS, por exemplo, da Apple, que foi uma parceria milionária, no caso bilionária. A Apple, diz aqui na matéria, né, a Apple não está construindo seu próprio chatbot, mas sabe que o mercado quer. Então, está buscando isso em outro lugar. É o mesmo plano usado para a pesquisa. Essa estratégia dará segurança e privacidade à Apple, mas o processamento do dispositivo tem suas desvantagens. Por exemplo, a funcionalidade é um problema para iPhones mais antigos. Portanto, é provável que haja exclusividade para o iPhone 16. Então, se você tem iPhone hoje, desculpa, provavelmente vai ser lá para os iPhones que têm um potencial de desenvolvimento, né, de
de processamento muito maior, que vão ser os que vão ser lançados possivelmente esse ano dentro dos eventos da Apple. Muito bem, Gustavo. Então, o que eu estou entendendo sobre a Apple? Primeira coisa, vamos entender então como é que está a contabilidade da Apple para ver se a gente vale a pena vender essa posição ou não, né? Acompanhar o que o Warren Buffett está fazendo. Entender se ele fez um erro ou não está fazendo. Então, a Apple, nesse ano, está crescendo 3,19, perdendo para o S&P 500, que cresceu por volta de 12,20. Então, ela, no caso, cresceu menos, por mais que seja curto prazo. A receita dela, ela cresce 8,41% ao ano, desde 10 anos atrás, então é extremamente... Não é baixo, na verdade, mas não chega a ser tão alto. Eu busco empresas no meu portfólio que estão crescendo acima de 10% ao ano. Então eu acho que a Apple já não seria uma boa empresa nesse sentido. E tem várias coisas aqui, por exemplo, o fluxo de caixa livre, que inclusive é uma das métricas de valuation, porque o valuation a gente estima o fluxo de caixa livre para o futuro, lá para o infinito, e traz a valor presente. Então, que é o que o Damodaran ensina, que é o guru dos investimentos, digamos assim, do valuation. E também está crescendo 8,37% ao ano. Então, por que a Apple, no caso, está sendo, digamos, prejudicada? Porque ela não está crescendo como ela deveria crescer. Pega a Microsoft tem linhas de negócio extremamente diversificadas. Então, a Microsoft está em games, ela é dona agora do Xbox, do Minecraft, de outras empresas dentro de games, comprou agora, se não me engano, a Activision Blizzard. A Microsoft também está em segurança cibernética. Então é extremamente legal isso. A Microsoft também está dentro do conjunto de produtividade com Microsoft Teams, Microsoft Word, Excel e assim por diante. Então ela tem um portfólio de produtos, além do cloud, da Azure Cloud, que é extremamente forte da Microsoft. Ela tem um portfólio de produtos que a Apple não tem. A Apple, a receita dela vem de algumas coisas, que é principalmente venda de dispositivo. Vamos entender isso. Então em 2023, que é o ano completo, eu posso pegar aqui e diferenciar a receita dela em vários tipos de classe. Então você vê aqui, a primeira parte aqui é os serviços. Então 87 bilhões de dólares vem de serviços da Apple. Então o que é o serviço? É a taxa que ela cobra, por exemplo, para desenvolvedores usarem a App Store para vender os apps para dispositivos do iOS. Então ela tem uma taxa bem grande e ganha 87 bilhões. Foi uma das coisas que mais cresceu. Se pega em 2018, era 10 bi e já foi para 87 bi. Então foi uma das coisas que mais fez o crescimento da Apple nos últimos 5 anos, foi essa questão dos serviços. Isso é um problema, porque em vários lugares no mundo, os países, como a União Europeia, no caso, está proibindo esse monopólio que existe da App Store nos dispositivos da iOS. Como assim? Eles estão fazendo com que outras App Stores possam entrar dentro do dispositivo iOS por meio de legislação de proibição de monopólio para poder concorrer com a App Store da Apple. Então isso aqui vai ser uma coisa extremamente negativa para a Apple atualmente. A gente também tem wearables e home accessories, no caso, né, que diz ao acesso de, por exemplo, AirPods ou Apple TV, que são dispositivos da Apple que são fora de iPad, Mac e iPhone. Então também 38 bilhões vem disso. iPads 25 bilhões, Mac 29 bilhões e iPhones 204 bilhões. Então, você vê que grande parte ainda vem de iPhone, né, na receita da Apple. Então, a Apple não é uma empresa assim de tecnologia, é uma empresa que vende dispositivo, ponto final. Ela desenvolve tecnologia para poder vender dispositivo. Não é uma empresa de software, por exemplo, necessariamente. E isso tem se tornado, você pega desde 2021, a receita da Apple tem ficado praticamente a mesma. E isso é um problemão. Isso é uma coisa que, no final, me deixa bem receoso em relação a ter Apple na carteira. Por mais que ela tenha só, no caso, 28 de PL, é alto, mas não tanto. Eu vejo que talvez ela possa não crescer muito comparado às outras empresas. Então, o custo de deixar o dinheiro na Apple pode ser uma coisa relativamente alta. Então, eu poderia migrar, por exemplo, para outras empresas que estão crescendo mais. Beleza? Então, é isso que eu entendo que o Warren Buffett está vendo também. Eu acho que ele está vendo essa empresa que não está crescendo mais muito, que está extremamente alocado nela. Se ele vende, no caso, Apple, todo mundo vai começar a vender. Então, ele tem já uma preocupação em relação a isso. Ele não venderia se... Ele sabe dessa informação, que o pessoal ia começar a pressionar a Apple também para vender. E vamos ver agora o que a Apple vai estar trazendo no seu evento de desenvolvedores, que vai acontecer, se não me engano, em setembro, posso estar enganado, mas que provavelmente vai trazer algumas novidades para os fãs da Apple, como eu.
Entre outras ações do Warren Buffett, ele tem Bank of America, que eu não teria Banco no Brasil se fosse para ter, American Express, que é de cartão de crédito, que eu também teria, Mastercard no caso, não teria American Express. Coca-Cola não teria, porque eu não gostaria de ter dividendos, eu quero ter crescimento. Chevron também não gosto, pela questão de, não gosto de estar em setores como, por exemplo, petróleo, que são extremamente cíclicos. Ele está, inclusive, adicionando, né, Occidental Petroleum. E uma outra que eu tenho aqui, né, tirando a Apple que eu tenho em carteira, ele também tem Moody's. E Moody's é uma empresa que eu acho extremamente importante dentro da carteira do Warren Buffett. E acho muito legal entender como é que funciona, porque é uma empresa de análise de crédito e risco. Então, eu tenho em carteira também e acho uma das empresas mais legais para se estudar. E no vídeo de hoje é isso. Se você gostou de ter esses insights sobre a Apple, por favor, dê uma curtida aqui embaixo, se inscreva no canal, me ajuda bastante, comente o que você achou do vídeo, se você quer uma empresa específica, a gente analisar algumas outras coisas, mas esse foi o update do portfólio do Warren Buffett. Eu te vejo na próxima.